Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios, e o Advogado do Diabo é Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, Viva. bem-vindo. É uma figura que se propõe a olhar para além do óbvio e vamos aos temas da semana para te fazermos aqui mais uma dessas análises. O primeiro caso que temos hoje para análise, para além do óbvio, é o caso EDP. O Semanário Novo avançou que a acusação está para muito breve, para o próximo outono, e outro dado relevante é o de que o Ministério Público vai dividir o processo em duas partes, avançando primeiro com a acusação contra Ricardo Salgado, Manuel Pinho e a mulher deste, Alexandra, devido aos valores que foram pagos pelo Grupo Espírito Santo enquanto Manuel Pinho era Ministro da Economia. Outra parte, relativa a António Mexia e João Manso Neto, avançará mais tarde. Miguel, o caso investiga factos que decorreram entre 2004 e 2014, boa parte dele relativa à questão das rendas de energia. O que é que está aqui em causa neste processo que parece agora chegar pelo menos uma parte à acusação? Antes de uma só palavra, e depois vamos dizer, o que está em causa é corrupção. E sendo isso, há que perceber, até a janela temporal que tu dás de 2004 a 2014, é que perceber, fazer um bocadinho aqui o cronograma e o timeline em relação a tudo isto. Em 2004 acontecem algumas situações que no governo de Pedro Santana Lopes, António Mexia, que vinha da Galp e que tinha antecipada da Nubes, chega ao governo. E chega em julho de 2004 e 5 meses depois, em dezembro, começa-se a criar uma coisa que são os COMECs, que é os custos para a manutenção do equilíbrio contratual, um nome muito pomposo para uma coisa muito simples. A EDP tinha um monopólio em relação com um conjunto de situações e uma situação tranquila em relação a contratos feitos. Com a criação do mercado ibérico é necessário alterar o paradigma e o posicionamento da EDP. É feito basicamente um contrato em que há um mecanismo que a compensa adicionalmente, tem uma renda que lhe é paga adicionalmente pela perda da posição contratual. Até aqui, nada do outro mundo. O problema é saber, e aí começa aqui a questão, é saber se, e aquilo que se veio a chamar mais tarde as rendas excessivas, até porque parte deste rendimento tornou-se muito importante naquilo que é o lucro operacional. Chegou a representar, segundo a salvo erro, cálculos da concorrência, da autoridade da concorrência, quase um terço do EBITDA da própria EDP. O resumindo é saber se esses ganhos foram conseguidos e obtidos de uma prática e de uma legítima contratual, ou se, porventura, esteve aqui algum tipo de ilicitude e, neste caso em concreto, de favorecimento por corrupção. E há corrupção ativa e corrupção passiva. Deixa-me dizer também da tua introdução, que vai haver aqui duas questões. Uma é a ligação BES-Manuel Pinho e o facto dele ter continuado a oferecer determinados rendimentos de forma indireta através do Grupo Espírito Santo, e outra coisa será a questão em concreto das rendas excessivas da EDP e daquilo que o ligará a António Mexia e a Manso Neto. Havia, aliás, questões relacionadas com os pagamentos ao BES que serão provavelmente mais fáceis de demonstrar nesta primeira acusação, até porque existem também já muitos dados do próprio processo BES que poderão ajudar aqui a consolidar a prova em relação a Manuel Pinho, em relação a Ricardo Salgado. Esta é a fase, é a parte mais fácil deste processo, fazer a ligação entre o BES, o GES e Manuel Pinho. Eu acho que se a EDP também ela tivesse tido uma medida de resolução que levasse a uma equipa completamente nova, se calhar haveria dados ou havia uma facilidade maior em chegar à quantidade e à qualidade de prova. A prova tem sempre dois fatores, é teres a prova suficiente, isso tem a ver com a quantidade, mas tem a ver com a qualidade da prova que tu obtens. É óbvio que a partir do dia 3 de agosto de 2014, com a medida de resolução, tudo aquilo que eram as caixas negras do Grupo GES e do BES ficam ao dispor das novas equipas que lá chegaram e das próprias autoridades. Portanto, sem dúvida alguma que acredito que, por parte do Ministério Público, esteja a ser mais fácil, ou tenha sido mais fácil chegar a um conjunto de indícios que não são, e de alguma prova, que na mente do procurador que tem o processo será suficiente para deduzir a acusação, e fruto é de que Manuel Pinho, em relação a esse processo, tem tido um conjunto de medidas preventivas do ponto de vista da privação da sua liberdade, não estando detido num estabelecimento prisional, acaba por estar em prisão domiciliária. Portanto, o que significa que os indícios e a prova que está recolhida, pelo menos até a esta data, não só é suficiente para convencer o Ministério Público, até para
ter convencido o próprio juiz de instrução da gravidade dos actos e da prova que está recolhida. Mas sim, eu acho que neste momento o facto de, e respondendo à tua questão, o facto de o BES ter tido a medida da resolução acaba por ser mais fácil chegar à prova e também por isso possivelmente ter havido este partir do processo em dois. E isso é algo que vamos depois a percebermos mais tarde à medida que o processo vai evoluindo. E esta ligação de Manuel Pinho e Ricardo Salgado, era uma relação linear? Como é que ela surge? Deixa-me explicar Um pouco a estrategicamente história aquilo que e a eu me apercebi ao longo dos últimos 20 anos em Lisboa, neste aqui. Nós estamos aqui a semana passada que o Banco Espírito Santo, nas mãos de Ricardo Salgado, era um instrumento de poder. E disse aquela sigla do DDT, de dono disto tudo. Mas se ele era dono disto tudo num conjunto de setores, realmente o setor da energia, a partir de determinado momento, não era, por exemplo, por comparação à Telecom e à Portugal de Telecom, onde ele tinha dois peões, Henrique Granadeiro e Zeinal Bava, que pura e simplesmente faziam tudo o que diziam. António Mexia e EDP e o setor da energia não eram um setor e uma área onde ele tivesse esse mesmo espaço de influência. Verdade seja dita que a família de Espírito Santo continuava a tê-lo, mas neste caso até mais do seu rival interno, que era José Maria Ricciardi. A ligação, isso vai-se apurar, até pelas escutas que existiram, os processos, portanto, é público que José Maria Ricciardi tinha uma ligação mexia à ADP, que foi construindo ao longo dessa década e meia, que Ricardo Salgado perdeu. Portanto, até por causa disso e por esse motivo de espaço de influência, de construção e de estrategicamente, Ricardo Salgado precisava de pôr um pivô, e apesar das boas ligações que também são públicas em relação ao primeiro-ministro então, que era José Sócrates, o facto é que Manuel Pinho acaba por ser um peão no xadrez com que Ricardo Salgado punha e dispunha em Lisboa, no espaço político e no espaço empresarial. O que é que significa esta divisão de processos em dois, de um processo grande, que começa com as rendas... O termo técnico é separação de processos e está previsto no artigo 30 do Código de Processo Penal. Basicamente, é um direito de todas as partes. Pode ser um direito do Ministério Público, pode ser um direito do arguido. Neste caso, aparentemente, foi o Ministério Público que tomou essa iniciativa. E quando o faz, normalmente tem a ver com 2 ou 3 objetivos. Tem o objetivo da celeridade processual, e tem o objetivo também da simplicidade ou do caráter absoluto da prova que já se tem. Podemos ter vários arguidos e haver claramente prova ou indícios claros de que uma condenação consegue ser assegurada para um determinado arguido e não por outros. Ou até, ao longo da investigação, vai-se percebendo que a ramificação acaba por ser natural. Isto é, as coisas acabam por desembocar em dois sítios completamente distintos. Além disso, muitas das vezes há também a experiência falhada por parte do Ministério Público de que mega processo acaba por não ter efeitos práticos úteis. Então, não conheço qual é que foi o motivo por trás da decisão, mas calculo que tenha a ver com a celeridade processual, com o facto de se conseguir melhor ou maior prova junto de uns e não de outros arguidos, e a relação, se calhar até, a não ter novamente a tentação de criar mega processos para não cair no Instituto da Prescrição, que acaba sempre por ser um fator muito negativo para quem acusa, neste caso para a Procuradoria-Geral da República. Miguel, vamos a um outro tema que também está a marcar a semana, as nomeações feitas ou as escolhas feitas pelo Ministro das Finanças, Fernando Medina, primeiro com a Estamo e mais recentemente com o Sérgio Figueiredo, ex-diretor de Informação da TVI, também antigo diretor do Jornal de Negócios. Medina tem sido pouco feliz na escolha dos nomes, tem sido pouco feliz na gestão destes processos. Como é que olha para esta polémica? Eu acho que a própria escolha de Medina para as finanças já é um favor político em si, não é? Isto é, um homem que perde as eleições na Câmara Municipal de Lisboa, como perde, e depois é repescado para o lugar de Leão para fazer este trabalho, obviamente terá que... O seu capital de independência política e intelectual é diminuto. E depois temos aqui um ditado popular que normalmente se aplica a estas coisas, que é: a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer. E se há coisa que o nosso Ministro das Finanças não tem parecido, não quer dizer que não o seja, mas que não tem parecido sério nas nomeações que faz, e esta não é uma, vamos falar de Sérgio Figueiredo, mas antes desta já houve uma outra bastante complicada, que é a de António Furtado. Estamos a falar para a presidência de um organismo do Estado, de uma empresa do Estado que gera quase, em linguagem americana, um bi, não é? Estamos a falar de $1.000 milhões de património que é a Estamo, e que é suspeito também de corrupção.
eu, como cidadão, tenho que perguntar, mas não há mais ninguém qualificado para o cargo? É a única pessoa competente para tal? Não ficaria bem ao Governo e ao próprio Ministro das Finanças pôr-se à margem de tudo isto? E atenção, a pessoa pode estar Mesmo absolutamente sabendo inocente. que um suspeito não está necessariamente acusado de nada. Nada, não tendo acusado, mas faz sentido colocar essa pessoa suspeita, porque das duas uma. Ou acreditamos que o Ministério Público e a Polícia são pessoas sérias, competentes e que têm alguns indícios para seguir e para provar, e temos que esperar que a Justiça faça ao seu tempo e tem que ser rápidos e eficientes naquilo que operam, mas acho que para o país é um sinal tão grave, tão mau, que depois também a pouca reação da sociedade civil também parece que estamos todos anestesiados e que isto já é normal. Não é normal. Não é normal. E nunca poderá ser normal. E sinceramente, a tua pergunta é que esta nomeação de Sérgio Figueiredo é apenas mais uma. Não está em causa o trajeto e a qualidade da pessoa. Mas sinceramente acho que nestas coisas ficam mal os dois. Fica mal quem faz o convite, mas também fica mal ao Sérgio. Eu conheço o Sérgio pessoalmente, ele pode ficar chateado um pouco comigo, mas ele deveria ter tido a hombridade, a verticalidade de dizer agradeço o convite, mas não faz sentido aceitar por si e por mim. A oposição tem sido até particularmente mais dura com o caso de Sérgio Figueiredo e, como dizia o Miguel, não é o perfil do Sérgio que está aqui em causa, mas a forma como este processo foi conduzido. Até o próprio despacho, publicado em agosto, um despacho genérico, sem identificação da escolha, apenas a indicação de que o Ministério das Finanças iria escolher um consultor para políticas públicas, é esta nebulosidade em torno da escolha que fomenta esta dúvida da oposição? É o salário equiparado a ministro? São as próprias ligações de amizade entre ambos? Qual é que é o problema de tudo isto? É que, independentemente de agora como queiram apresentar, cheira claramente ao pagamento de um favor. E isso eu não estou a ver como é que Sérgio e Medina vão conseguir separar esta imagem, este rótulo que agora fica colocado. E Sérgio é altamente competente, é uma pessoa altamente qualificada, cruzei-me com ele pessoal e profissionalmente e não tenho dúvida alguma em relação a isso, mas, volto a dizer, a questão não é só o ser, é também o parecer. E o sinal que os organismos públicos e as entidades públicas e as pessoas com maior responsabilidade têm neste país. Portanto, não está em causa o trajeto, a qualidade, o perfil e as capacidades, está a forma como as coisas são feitas e a franca falta de necessidade para que tudo isto aconteça. Em relação ao salário, deixa-me só dizer o seguinte, que aqui é aquela parte, e vou ser politicamente incorreto, mas se não fosse o Sérgio, a mim sinceramente não me choca o valor que a pessoa vai receber. O problema não é o que os quadros recebem, o problema é o que os ministros recebem em Portugal. Isto é pouco popular dizer isto, mas o problema é que os ministros não recebem assim tanto. Os governantes têm os salários baixos em Portugal, que é um problema, porque temos que começar a pensar que em sede de recrutamento, e se isto fosse uma empresa, portanto, quando tu pagas mal, que tipo de pessoas é que tu tens? Ou as pessoas que se vão lá mais para se servirem do cargo do que para servir o cargo e a nação. Porque se nós tivéssemos melhores capacidades para pagar, se calhar também teríamos melhores governantes. O problema é que isto está tudo nivelado por baixo e neste momento, mesmo em relação aos ministros, é sempre pouco popular dizer isto, mas a forma, o modelo salarial como está montado, não podemos... Há pessoas que não se podem dar ao luxo de sair dos seus cargos e do trabalho que fazem no setor privado, onde ganham 6, 8, 10, 15 vezes mais do que aquilo que o ministro paga, para... quando são sérias, quando têm responsabilidades, quando têm família, quando têm objetivos pessoais e patrimoniais a alcançar, não têm o poder e a condição de poder trocar uma coisa por outra. E essa é a questão, paga-se mal a ministros em Portugal. A partir daqui, as pessoas vão para lá normalmente, muitas deles em princípio de carreira, para se servirem e não para servirem o país. Para fecharmos este tema, este caso pode prejudicar a imagem do Governo e do Ministro das Finanças? Eu já estou por tudo. Sinceramente, eu acho que neste momento a falta de vergonha, não é? É tanta porque todas estas coisas passam ano após ano, semestre após semestre e as consequências são zero. Isto é, como os governantes, isto não é de António Costa, do Medina, do PS, isso é comum às últimas 2 décadas,
nós vamos tendo estas situações porque elas não são punidas. E como não são punidas, e não são punidas nomeadamente quando aquilo que os governantes mais sentem que é no momento das eleições, as pessoas não querem saber disso ou não ligam ou já acham normal, quando não é, e a sociedade civil, volta a dizer, está relativamente presa e anestesiada em relação a tudo isto. Não o deve ser. Só recordar em relação aqui a uma coisa interessante, que é, em relação ao primeiro tema, e que me passou e que eu gostaria de trazer aqui um facto histórico, que é no caso de Manuel Pinho e no caso da separação de processos. Nós já tivemos há alguns anos atrás, possivelmente 30, 40 anos atrás, um caso em que corruptor e corrompido, ou alegado corruptor e alegado corrompido, foram julgados separadamente, que foi o caso de Carlos Melancia e de Macau. O que é facto é que tivemos corruptores condenados e corrompidos absolvidos. É importante esperar que isto não venha a alcançar o mesmo desfecho. Muito bem, ficam aqui mais um dado interessante de análise. Obrigada, Miguel. Está assim fechado mais um episódio do Videocast de Negócios, o Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Para a semana, mais uma conversa com o Luís Miguel Henrique. Até lá.